Prazer estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito chique, gente, com esse microfone aqui. Contar uma coisa engraçada. Isso que aconteceu aqui com o microfone, sempre acontece comigo com o microfone comum lá na igreja. Toda vez que eu pego o microfone, eu ligo o microfone, eu fico, bom dia! Culto lá de manhã, né? Bom dia! E o microfone me deixa sempre na mão. Então não podia ser diferente aqui, então eu estou me sentindo em casa. Quero primeiro agradecer aqui a pastora Isa, a pastora Jane pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Toda vez que a gente está aqui, né, da última vez eu não pude estar, né? Fábio esteve sozinho, mas representando a família. Então, toda vez que a gente está aqui, a gente fica muito feliz. De fato, nós temos uma aliança, né? Estamos desenvolvendo uma amizade. Nós não somos... Nós não competimos, né? Como a gente vê muito por aí, infelizmente. Nós somamos no reino, né? Nós somos de denominações diferentes, mas nós somos um corpo em Cristo, nós somos um corpo místico de Cristo. Então, nós estamos compartilhando, nós trabalhamos juntos em prol do reino. Então, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Quero me apresentar. Meu nome é Raquel Serafim, eu sou a esposa do pastor Fábio Serafim. Nós somos pastores da Onda Dura no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 3 igrejas ali, na Barra da Tijuca, em Irajá, em Nova Iguaçu. E nós temos 2 filhos, eu tenho a Ayla, que vai fazer 5 aninhos, e eu tenho o Benjamin, que vai fazer 1 aninho esse mês. E eles não puderam estar aqui porque rotininha deles, eles iam começar a chorar, iam ficar meio enjoados. Então, eles não estão aqui por causa disso. Mas eu fiquei pensando nesse convite dessa conferência. Deixa eu fazer um pedido. Quando eu recebi esse convite, prontamente aceitei, meu coração ficou muito feliz. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no coração. Na verdade, eu conversei até com a Anne, que Deus havia colocado uma palavra no meu coração. E eu falei assim, vou escrever um texto sobre isso, vou colocar no Instagram, vou postar no Instagram. E o Espírito Santo falou comigo que não era para eu postar no Instagram. Daí eu guardei no meu bloquinho de notas. Quando a Anne me convidou, ela não tinha me falado o tema ainda, mas o Senhor falou comigo que era essa palavra que era para esse dia. E quando ela me falou do tema, eu falei, amém, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, né? Quero pedir desculpa também por estar rouca, estou com essa voz de taquara rachada. Saindo de uma gripe, mas já estamos bem, tá? Me perdoe e me aguentem um pouquinho com essa voz essa noite. Mas vamos lá. Quando você ouve falar sobre algo precioso, o que em primeiro lugar vem na sua cabeça? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando a gente pensa em algo precioso? Pode falar, vamos falar comigo. Carro. Caro. Ah, caro, sim. O que mais? Uma joia. Diamante. Peças, de repente, exclusivas, né? Aquelas lojas de grife caras. Normalmente, elas fazem poucas peças para que seja algo exclusivo, para que realmente poucas pessoas tenham, né? Algo mais elitizado. Então, quando a gente pensa em algo precioso, a gente pensa em algo assim que tem muito valor, que custa muito caro, algo muito exclusivo. Na minha cabeça sempre vem joia, quando uma joia preciosa, né? Que a gente ouve muito, joia preciosa. Mas as joias, elas são muito caras, né? Porque, de fato, assim, elas são caras, não é para todo mundo ter, poucas pessoas têm acesso. Elas custam muito caro. E nem todo mundo também está disposto a pagar um valor por aquilo. E nisso nasceram as fakes, as bijus, que são aquelas que a gente olha, que elas parecem ser uma joia, mas não são, mas custam mais barato. Adornam a gente fica bonita, mas elas não são uma joia, elas parecem, é uma aparência, né? Aí tem aparência de joia, mas não é uma joia. A joia é algo precioso que você passa de geração. Acaba virando
herança, né? Tem muitos casais, assim, né? O rapaz vai lá e vai dar o anel que era da avó, da bisavó, que foi passando, porque era uma joia. Cordões, enfim, joias são coisas que a gente passa, é coisa que a gente guarda, porque tem um preço muito alto, muito alto. A biju não. A biju não dura um suor. Tu colocou suor, daqui a pouco ela está começando a escurecer, ela não fica mais, tu não consegue passar lá para frente, você descarta e compra outra, né? E a gente também, pensando em joia, a gente, e coisas exclusivas, nem tudo que é exclusivo ou que custa muito caro, a gente consegue dar valor àquilo, porque nós temos gostos diferentes. Então, talvez uma loja, sei lá, uma Gucci, uma Prada, dessas assim, e você olha, vê a bolsa e fala, eu não daria esse valor numa bolsa, é muito caro. Mas tem gente que olha e fala assim, nossa, eu daria esse preço nessa bolsa. Porque a gente dá valor àquilo que importa pra gente, dá valor àquilo que nos agrada, àquilo que nos atrai. Então, às vezes, o valor, o custo, mas eu queria te dizer uma coisa, já para começar essa noite. Queria que você falasse para sua irmã assim, ó, você é preciosa. Sabe por quê? Você é única. Você é rara. Não existe ninguém no mundo como você. E você custou caro. Jesus pagou um preço muito caro por você. Ele olhou para você, viu valor em você, comprou você por um alto preço de sua vida, com o seu sangue. Te alegra? Consegue ter essa consciência de quanto você é preciosa? Ainda que não tivesse mais nada, ainda que Deus, Ele não nos deve nada, mas ainda que, por ser generoso, Ele não nos desse mais nada, já estava de bom tamanho, porque Ele já nos comprou, nós somos dEle. Nós somos preciosos porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos dEle. Ele viu valor em nós, Ele vê valor em você. Mas, como eu estava falando aqui sobre joia, sobre bijuteria, nós somos muito, o ser humano, né? É muito ligado em aparência, naquilo que consegue ver. Então a gente gosta, a mulher gosta, né? De se arrumar, estar bem vestida, de usar nossas joias. Porque a gente está muito ligado a isso, a aparência. Mas sabe que hoje em dia, na nossa geração, nesse tempo que a gente está vivendo, eu acho que a busca pela aparência, pelo aquilo que a gente consegue ver, né, pelo exterior, está um pouco exacerbado. Vocês concordam comigo? Que a gente está perdendo um pouco a mão nisso? É tanta harmonização, é tanta cirurgia, tanto procedimento. A galera está achando que tem, o que não tem, para mudar o seu corpo, o seu rosto, tudo em prol de um padrão que foi estipulado pelo mundo, pelo influencer, por televisão, por artistas, enfim, por modelos. E as pessoas não se olham para a gente, às vezes não se reconhecem mais ali. E começa a perder a mão. Há pouco tempo, não sei se vocês viram uma notícia de uma menina jovem, eu acho que ela tinha 25 anos, se não me engano. Ela foi fazer uma lipo no joelho e morreu. No joelho. Então, assim, a gente tem sofrido essa influência, estão querendo empurrar isso para a gente, sabe, esse padrão de estética, né? E a gente tem, de fato, a gente, de maneira geral, né? Tem, de fato, perdido a mão nisso. Mas, será que esse padrão estético, será que a forma como a gente tem vivido é o mesmo
Deus? Será que é isso que Deus pensa a respeito do que é belo, a respeito do que realmente valoriza? Porque a gente valoriza muito o que a gente vê. A gente valoriza, por exemplo, uma agenda cheia, uma agenda atarefada, uma pessoa atarefada com uma agenda cheia, a gente acha que ela é importante. Se a pessoa está sempre tem alguma coisa para fazer, ela está sempre ocupada fazendo alguma coisa, ela é muito importante. Só que uma agenda cheia não quer dizer uma vida cheia. E para Deus, uma agenda cheia, às vezes é só uma agenda cheia. Porque o que importa para Deus é uma vida cheia dele. Às vezes a gente olha para uma pessoa e ela, caramba, ela atua pra caramba na igreja, ela é super serva, ela faz, ela acontece. Quando você precisa estar ali, glória a Deus por isso. Mas às vezes na sua casa, no momento onde ninguém está vendo, a casa, o seu casamento não vai bem, os seus filhos estão ausentes da sua família, da sua mãe. Às vezes, interiormente, ela não está bem com Deus, ela não tem tido uma vida de fato com Jesus, mas na igreja ela está em todos os cultos. Mas não tem 5 minutos com Jesus no secreto. Porque a gente valoriza o que a gente vê. Mas Jesus não está se importando muito com o que a gente faz. Jesus se importa mais com o secreto. Tanto que ele fala para os fariseus, ele fala dos fariseus, né? Não façam como os fariseus, que ficam ali publicamente dizendo que estão fazendo, acontecendo. Quando quiser falar com Deus, vá para o seu quarto, fecha a porta e em secreto. É onde ninguém está vendo. A gente tem essa mania de olhar e valorizar o que a gente vê. E isso a gente vai desenrolar muita coisa aqui. Mas eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 31. Vamos ler ali o versículo 30 e 31. Versículo conhecido. É aquele versículo que a gente tem que botar no espelho ali, para tipo assim, Jesus, eu quero ser como essa mulher. Diz assim a palavra de Deus: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Tem uma outra versão falando que o que faz a mulher ficar bela, o que embeleza a mulher é o temor ao Senhor. Eu vou ler, não vou pedir para você abrir a Bíblia, eu vou ler aqui, mas tem que você prestasse atenção. Se quiserem anotar, podem anotar. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Ali está sendo instruído a respeito de casamento, sobre o marido, sobre a mulher. E no versículo 3 e 4 diz assim, falando às mulheres, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Para finalizar, 1 Samuel, versículo 7. Essa é muito conhecida. História de Davi. Deus manda Samuel ungir um dos filhos. E aí ele vai até lá e pergunta, esses aqui são todos os seus filhos? Vem vários, né? Vou contar a história que você já conhece. Veio o mais velho e falou, com certeza é esse. Porque ele olhou e viu forte, bonito, né? É esse, com certeza é esse. Aí Deus falava para Samuel, não é esse. Veio o segundo, veio o terceiro. Em todos eles que vinham, Samuel falava, é esse. E aí Deus falava, não é. E aí,
Não, nenhum deles. E aí? Você não tem mais nenhum filho? Não tem mais nenhum filho, Jessé? Acabou? Não, tem um caçula que está passando as ovelhas. Pois então chame o seu filho, porque não vamos comer enquanto ele não chegar. E quando Davi vem e chega, Deus fala para ele, é esse? E aí no versículo 7 de 1 Samuel 16 diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós, seres humanos, temos até a tendência de ver a aparência e julgar a aparência e dar valor àquilo que a gente vê. Só que Deus valoriza aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós somos na nossa essência. Porque a verdade é que o nosso exterior reflete o que nós temos dentro de nós. E a gente vê isso em vários versículos. A boca fala do que o coração está cheio. O coração alegra, formoseia o rosto. Começa dentro e aí se exterioriza. Deus se importa com o que está dentro e o Espírito Santo age dentro de nós. Quando a gente está falando sobre as joias, essas joias passam por processos até elas chegarem na gente e de fato se tornarem adornos visíveis. Um diamante ele é formado no manto da terra. Lá no fundo, na última camada da terra, em altas temperaturas, para ele se formar, chegar na mão de um homem e ele ainda ser trabalhado para se tornar de fato um diamante. O ouro, por exemplo, quando encontrado, ele precisa passar por um fogo para ele poder ser refinado, porque ele não é puro. Ele precisa ser trabalhado, então ele vai ser derretido, vai ser purificado, para também ser moldado. Uma pérola começa através de um grãozinho de areia que entra na ostra e incomoda, e machuca, e fica ali. Sabe quantos anos um grãozinho de areia para virar uma pérola dura? 3 anos. O processo de um grão virar uma pérola. E a gente quer viver de aparência. A gente quer fazer as coisas pela força do nosso próprio braço, a gente quer parecer uma coisa que a gente não é, a gente quer mostrar para os outros o que Deus não fez na gente. E aí é uma bijuteria, porque não dura. A gente não consegue sustentar uma farsa. Só que quando Jesus atua em nós, quando o Espírito Santo age em nós, é para nós, de fato, joias verdadeiras. Só que a gente não quer passar pelo processo, mas tem um processo. Porque nós somos pedras brutas. E a gente precisa passar pelo processo para sermos aperfeiçoados, purificados, moldados, porque nós somos únicos. Para que você se torne, o que parece um clichê, a melhor versão de você mesmo. Na verdade, assim, para que você se torne uma versão parecida com Jesus. Para que você seja mais parecido com Jesus. E é Ele quem faz isso, é o Espírito Santo quem faz isso na nossa vida, internamente. Depois vai surgir, quer ver uma outra curiosidade? Acredito que vocês também já saibam disso, talvez não seja uma novidade. Uma árvore. Uma árvore, quando a gente olha, a gente só vê por fora. Vê o fruto. A gente consegue pegar o fruto e saber se aquele fruto ali, depois de a gente comer, se ele está bom ou se ele está ruim. E a Bíblia fala que a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Só que esse fruto, ele vem de uma raiz. E é a raiz a responsável por entrar mais profundo da terra e absorver os nutrientes, para que essa árvore possa frutificar. Você vê a raiz da árvore? Você não vê? É um processo interno da árvore. Mas a gente consegue ver o resultado disso fora da terra. Então, a gente vê muito resultado das pessoas, né? Mas a gente também não conhece o processo que as pessoas passaram. Você quer dar fruto, mas você não quer passar por esse processo. E a árvore, ela, no período de inverno, que é o período mais difícil, que a gente fala sobre as estações, né, da vida, né? A gente faz esse comparativo de o inverno ser aquele momento mais difícil, de lutas, de um vale, de um momento difícil.
Mas no momento de inverno, para a natureza, para as árvores, é o momento em que as árvores por fora estão feias. Porque caíram as folhas no outono, agora elas estão se refazendo, não é tempo de frutificar, elas estão começando a ganhar forma de novo. Só que é nesse momento do inverno em que as raízes se aprofundam mais. É o tempo em que a árvore cresce para baixo, porque ela precisa buscar novos nutrientes. Então a gente quer fugir desse processo, porque às vezes não vai estar tão belo, às vezes não vai estar tudo bem, mas você quer ter uma aparência muito ok. E não vai ser sempre assim. A gente precisa aceitar nossa vulnerabilidade. Mas queria que a gente tivesse um momento de oração. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse culto, por essa conferência, por aquilo que o Senhor já está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos louvar o Teu nome, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos ser ministrados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra que não volta vazia. Nós te colocamos no centro. Nós sabemos que tudo que vai ser feito aqui é para a Tua glória. É um culto para o Senhor, onde generosamente o Senhor vai nos alcançar e vai nos abençoar, porque o Senhor é assim. Mas nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para declarar a Tua santidade, Teu senhorio. E humildemente eu quero pedir que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento Teu, para transmitir aquilo que Teu Espírito Santo quer comunicar às minhas irmãs, para que possamos sair aqui fortalecidas, possamos sair aqui transformadas, possamos sair aqui com uma consciência diferente. Então, fale conosco nessa noite, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio, para agir no coração de cada um individualmente, porque o Senhor fala e trata individualmente conosco. Então, fale aquilo e ministre aquilo que cada um de nós precisa, Senhor, ouvir, precisa ser tratado, encorajado, amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E nós precisamos cuidar do nosso interior, para que de fato a gente tenha uma vida consistente, uma vida verdadeira, sabe? Frutos de fato de uma árvore que tem suas raízes fincadas em Jesus, sabe? E eu queria te fazer uma pergunta: como é que está o teu interior hoje? Ele está bonito? Teu interior está tão bonito quanto o teu exterior? Tu está bonita. Você se arrumou para vir aqui. Mas o teu interior está bonito assim? Como está teu coração? Como está teu coração hoje? Você pode tentar, às vezes, me enganar com um sorriso bom, bonito. Mas teu coração está triste, magoado, ferido, rancoroso. Talvez você já passando por um momento difícil, de luta. Será que tem orgulho? Será que no teu coração tem encontrado lugar a inveja, a cobiça? Porque quando a gente não tem uma vida de fato em Jesus, uma vida com as nossas raízes fincadas em Jesus, a gente perde o foco. E perde tempo, porque a gente fica muito ocupado e preocupado, olhando o que Deus tem feito na vida do nosso irmão, na vida do outro, e não consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez porque você não tem nem gasto tempo para isso. Você não tem ido a Jesus e entregado o teu coração, tuas ansiedades, tuas lutas, mas você tem gasto tempo olhando o que Deus tem feito na vida do irmão. E aí você tem se comparado. Sabe um grande inimigo nosso hoje? Celular, rede social. A gente cai em muita cilada de pegar pequenos fragmentos da vida de uma outra pessoa que a gente vê e compara com a tua realidade integral que você
vive. A gente só posta no Instagram aquilo que a gente quer postar e aquilo nem sempre é uma realidade integral. Daí você vê aquela pessoa postando só coisa boa e o seu dia é tão atarefado com um monte de coisa que aconteceu. É uma realidade integral que você está vendo, a hora que você acorda, a hora que você dorme, às vezes você nem dorme. E você vai querer comparar a sua vida com fragmentos daquilo que a pessoa quer postar. É desleal com você. Não faça isso. Não gaste tempo se comparando com o outro. A gente se compara porque a gente, na verdade, não conseguiu talvez descobrir a própria identidade. Como eu falei aqui no começo, você é única. Como que eu vou me comparar, por exemplo, com a pastora Isa? Ela é única, ela tem características que eu não tenho. Eu tenho características que ela não tem. Eu tenho pecados, defeitos que ela não tem. E ela tem os que eu não tenho. Ela tem qualidades que eu não tenho. E eu tenho que ela não tem. Como que eu vou me comparar? É desleal. Deus tem algo específico para a vida dela. E aí eu vou querer viver o que Deus deu para ela. E vou gastar meu tempo invejando, cobiçando o casamento da minha irmã. Porque aparentemente é um casamento muito bom, muito feliz. E às vezes é mesmo. Só que você não sabe o preço que ela paga. De oração, de investimento, de renúncia. Mas é mais fácil tu olhar e aí tu criticar, e aí você invejar do que você investir no seu. Ou de você ser humilde e procurar, de repente, seus pastores para tratar teu casamento. De parar e pedir perdão, de repente, para o seu marido. Mas aí, é no oculto. Ainda vem para a igreja, tá tudo bem. É um casal, uma família super feliz. Aí quando chega em casa, não oram juntos, não conversam, não tem liberdade, não tem intimidade para poder falar o que está sentindo e viver de aparência. Sabe, eu acho que essa noite é uma noite da gente deixar cair a aparência. É uma noite de a gente deixar o que é verdadeiro, o que é interno, aparente, para que Jesus possa tratar. Sabe? Reconhecer as suas dificuldades, ser humilde. Sabe, a única vez que Jesus na Bíblia falou sobre ele, o que ele falou? Sou manso e humilde. Foi a única vez na Bíblia que Jesus falou a respeito de que ele era, sabe? Manso e humilde. A gente precisa ser manso e humilde, um espírito dócil, tranquilo. A gente precisa ser humilde. Não é viver uma fachada, mas viver verdadeiramente. A gente só vai conseguir viver verdadeiramente no dia que a gente reconhecer e expor. Se você não tiver uma vida de confissão de pecado, e a Bíblia fala sobre a gente confessar a Deus, mas também confessar uns aos outros. Se a gente não tiver uma vida de confissão, aquele pecado te aprisiona. Mas a gente não quer confessar pecado por quê? Aparência. Porque a gente quer parecer santo para o outro. Só que, deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo é pecador. E a Bíblia fala que aquele que diz que não comete pecado, mentiroso. Todo mundo peca. Quem é você para julgar teu irmão? E por que você não pode expor um pecado para o teu pastor e ali confessar o seu pecado e deixar Deus tratar você? De repente, sua discipuladora, eu sei que aqui tem discipulado, de repente sua discipuladora, confessar, libertar, não cativar pecado. A gente precisa cuidar do nosso interior. Cuidar do nosso interior, cuidar do nosso coração. É do coração que procedem as saídas da vida. A gente não pode manter rancor no coração. Você precisa decidir perdoar se há alguém preso no teu coração por algum motivo. Isso é tão sério, a ponto de Jesus dizer que se você quiser ofertar na casa de Deus, não oferte, vá até o teu irmão. Se teu irmão tem algo contra você, vai você até teu irmão, peça perdão, se resolva.
Olha a importância que Jesus está dando para isso. Talvez você tenha problema de fato com orgulho, vaidade, a própria cobiça. Você precisa libertar teu coração desses sentimentos. E essa é a noite. É a noite de você rasgar o teu coração e deixar Deus tratar. Tem alguns passos, algumas coisas que a gente precisa fazer para cuidar do nosso interior. O primeiro, como a gente leu, o primeiro texto de Provérbios da mulher virtuosa, fala sobre o temor a Deus. O temor a Deus, em Provérbios vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E em Provérbios 3,15 diz que a sabedoria ela vale mais que um rubi. Nós precisamos, primeiramente, para cuidar do nosso interior, temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, em primeiro lugar, isso nos breca, nos ajuda, né? Nos deixa em alerta quando nós vamos ter algum pecado, alguma coisa, porque a gente tem a consciência da presença de Deus. Temer a Deus é ter reverência, é saber que Ele está conosco, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele está com você naquela conversa no WhatsApp, Ele está com você quando você está com seu namorado e ninguém está vendo, Ele está com você na conversa que você está tendo no WhatsApp com uma terceira pessoa, se você é casada, como você trata teus filhos, como você trata teus pais, no seu trabalho, como você lida com o seu chefe, se você é honesto com as coisas do seu trabalho ou não. A presença, a consciência de Jesus 24 horas por dia. O temor do Senhor, Ele é precioso demais. Ele traz sabedoria e a sabedoria, ela ajuda a gente a discernir tempo e modo, e ela é mais valiosa que um rubi. Então, se tem alguma coisa que você tem que buscar, é a sabedoria. Uma segunda coisa, pensar no que é do alto. Se é santo, se é justo, se é puro. É nisso que você deve pensar. Em que você tem ocupado a sua mente? Quais têm sido os seus pensamentos? Sabe, com o que você tem ocupado? Será que você está deixando a ansiedade ocupar demais o teu pensamento, as preocupações? Ou coisas banais do dia a dia, de televisão? Não sei, o que tem ocupado a sua mente? Com o que você tem ocupado, sabe? Com o que você tem pensado? A gente precisa pensar nas coisas que estão do alto, no que é puro, no que é justo, no que é santo. Sabe que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, né? A Bíblia fala também sobre os olhos. Que se os nossos olhos forem bons, tudo vai ser bom. Mas se a gente tiver um olhar mau, tudo vai ser mal. Então, quando você vê alguma coisa, quando você pensa muito em alguma coisa, aquilo vai gerar um sentimento no teu coração. E se você não for podando esse pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento, ele vai gerar uma atitude. Desejo, né? Vai gerar uma atitude. Então, a gente precisa começar a cuidar de como a gente olha as coisas, como a gente pensa sobre as coisas, o que a gente pensa sobre as pessoas, o que a gente fala sobre as pessoas, porque o que contamina é o que sai de dentro, não o que entra. Então, a gente precisa ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, a gente precisa preencher a nossa mente com a palavra de Deus, com aquilo que é bom, que é justo, que é honesto, que é do alto. E algo que todo mundo já sabe, disciplina espiritual. Não tem como nós sermos verdadeiros se a gente não tiver uma vida real com Jesus. A gente pode parecer uma bênção aqui na igreja, a gente pode aparentar tudo muito bom, mas quem sabe de fato quem nós somos é Jesus. É dentro da nossa casa. A sua família, ela sabe quem você é de verdade.
Porque convive com você todo dia. Lá ele não consegue fingir nada. A gente precisa viver a vida de oração. Eu sei que você está cansado de ouvir isso. Eu sei que, tipo assim, ai, de novo. Eu ouço isso desde que nasci. Tem que orar. Mas tem que orar. É necessidade. Para um cristão, orar é necessidade. Não é para conquistar coisas, não é porque você precisa, não é Jesus que precisa, é você quem precisa. Ah, mas Jesus já sabe o que eu preciso, Jesus já sabe o que eu estou passando, Jesus já sabe o que eu estou sentindo, Ele já sabe todas as coisas, mas é você quem precisa. Você precisa falar, você precisa expor, você precisa parar para ouvir, você precisa fechar a porta do teu quarto em secreto, se derramar o teu coração. É ali que você vai falar que você está magoado com alguém, que você precisa da graça de Deus para perdoar. É ali que você vai confessar o seu pecado a Ele, a mentira, o roubo, enfim, seja lá qual for o seu pecado. É ali que você vai contemplando Jesus sozinho com Ele, que você vai abrir seu coração. É ali que você vai ser encorajado. É ali que você vai ser também corrigido. É ali que você vai ver o quão pequeno você é e dependente de Deus. É ali. Você precisa orar em necessidade. Não tem como você querer aparentar uma coisa, ser alguma coisa, se você não tiver uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida com Jesus, você corre o risco de não ter uma identidade. Você não sabe quem você é, você vive sem um propósito. Você vive achando que você não é amado, que você foi esquecido. Você acha que Deus tem filhos preferidos, sabe? Isso não existe. O que acontece é que tem filhos que desfrutam mais da presença de Deus do que você, sabe? Porque a presença de Jesus, e eu ouvi essa frase esses dias, a gente quer passar uma eternidade com Jesus, uma eternidade na presença de Jesus. Só que a presença de Jesus está disponível para a gente não fica 5 minutos na presença dele. Não é incoerente? A gente precisa começar a ser coerente. Eu quero estar na eternidade com Jesus, então eu preciso nutrir amor por Jesus. Como eu faço isso? Conhecendo, estando com Ele, gastando tempo em conhecê-lo e deixando Ele agir na minha vida. Ler a palavra. Sabe por que tem muita gente que durante o louvor não consegue adorar? Aí o ministro do louvor está lá, levanta sua mão, adora. Você não precisa de música para adorar o Senhor. Abre os seus lábios. E aí você não consegue falar nada, sabe por quê? Primeiro, não tem vida de oração. Ou segundo, não lê a Bíblia. Porque se tu não tem vida de oração, tu não tem relacionamento. Se tu não lê a Bíblia, tu também não conhece, porque a Bíblia fala quem Ele é. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é forte, que Ele é poderoso. Todas as coisas que Ele fez. Então não tem como você não ter o que falar para Ele se você não ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia porque a palavra de Deus, ela penetra e ela tem um efeito, ela transforma, ela não nos... A Bíblia fala que ela, sobre si mesma, né? A Bíblia falando sobre ela. Que ela é poderosa e eficaz a ponto de ir nas juntas e medulas. Profundo. Ela alcança onde eu não consigo alcançar em você. Você precisa ler a palavra. Não só ouvir a palavra aqui na igreja no domingo. Ou quarta, que tem culto também, né? Na quarta e no domingo. Todos os dias você precisa se alimentar da palavra. Você já ouviu isso? No maná no deserto, tinha que ser diariamente. Não podia guardar para o dia seguinte porque estragava. Deus tem algo para você todos os dias. A Bíblia ela é nova. A Bíblia se renova, a palavra se renova. Você vai ler o mesmo versículo todo dia e vai ver alguma coisa nova, vai te ministrar de forma diferente. Porque ela é viva. E a gente banaliza. A gente dá com os ombros. Gasta. Vai ver lá. Se o teu celular não tem, mas se tem, procura o histórico e vê quanto tempo você fica no celular.
O meu me entrega toda segunda-feira de manhã meu relatório da semana. De quanto tempo eu fiquei em média durante a semana no celular. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu trabalho muito, faço muita coisa, a minha vida é muito atarefada, eu faço muita coisa, não tenho tempo para ler. Quanto tempo você ficou no WhatsApp? Ah, mas eu trabalho. Quanto tempo você ficou no Instagram? Quantos vídeos você assistiu no YouTube? TikTok? Não mete essa pra mim. Tem tempo. Ou simplesmente vendo televisão, vendo novela, assistindo Netflix. Você tem tempo. Talvez você não saiba administrar o seu tempo. Então, talvez seja a hora de você começar a administrar melhor o seu tempo. Porque tempo você tem. Precisa começar a ter prioridades. E a Bíblia, oração e vida com Jesus é uma prioridade. Jejum. Não um jejum barganha. Vou ficar sem comer 24 horas para que Deus abra uma porta para mim. Não que eu não duvide que Deus possa fazer, tá? Mas pela graça, não apenas pelo sacrifício. Porque Ele é bom. Mas a gente jejua porque... Para dizer assim, ó, carne, quem domina sou eu, não é você quem me domina. A gente precisa de vez em quando dar uma, sabe, vamos lá, vamos botar a ordem na casa. E óbvio que quando a gente faz jejum, a gente fica mais sensível à voz de Deus. A gente mortifica a carne, o Espírito vivifica. Disciplina espiritual básico, feijão com arroz. Não tem erro. E tem algumas outras coisas que a gente também pode pensar. Como... Quem você tem seguido no seu Instagram? Quem tem sido sua influência? Porque às vezes a gente segue um monte de gente no Instagram, ou pessoas com quem você tem como referência, e talvez isso te influencie de alguma forma, negativamente. Aparentemente pode ser bom, mas não está te influenciando muito bem. Será que aquilo que aquela influência, que aquela modelo, que aquela pessoa tem falado, está de encontro com o que a palavra fala? Será que aquilo que ela fala não tem um pouquinho de feminismo ali, que fere um pouquinho os princípios da palavra de Deus? Que tu também só vai saber se tu conhecer a palavra. Senão tu vai ser enganada. A Bíblia fala isso. Muitos são enganados porque não conhecem a palavra. Quem você tem seguido? Quem tem sido sua influência? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas com quem você abre o seu coração? São pessoas que te influenciam bem, te dão bons conselhos? Quem são os seus exemplos? Quais padrões você tem se colocado? Será que você tem se colocado debaixo de um padrão cristão do mundo? Ou do mundo? Cristão ou do mundo? Que padrão você tem se colocado? Que tipo de coisa você tem gastado, sabe? O seu tempo em ver e se alimentado disso. Sabe, quando a gente se a gente não cuida do nosso interior, como eu falei, que ele vai refletir no nosso exterior, né? Se a gente não cuidar do nosso interior e a gente deixar que o padrão do mundo interfira na nossa vida, eu não sei se já ouviram falar, eu posso até errar o nome aqui, depois me perdoe, mas acho que é janela de acho que é Overton, uma coisa assim, que é uma janela progressista que existe por aí, que é para transformar aquilo que é absurdo, que é feio, em algo comum. Então eles começam a pegar, até falaram um tempo atrás sobre a Balenciaga, aquela loja lá, que o pessoal estava usando uma roupa suja, rasgada, feia, saco de lixo, sabe? Para transformar essas coisas que são absurdas, feias, em algo comum. Mas se a gente não estiver ligado, a gente começa a perceber que tem coisas que são absurdas que já estão se tornando comum. E se a gente não vigiar, vai ficar comum para a gente. Então existe isso, a gente precisa estar acordado.
Alerta é Overton. Então a gente precisa estar alerta. Sabe? Existe um padrão sendo imposto sobre a sociedade. Você acata ou não. Nós temos um padrão divino de vida, do que é belo. Quando eu falo aqui de procedimento estético, não é que eu não sou a favor, pelo contrário, eu sou super a favor. Só que acho que tem que ser bem dosado. Eu preciso de um botox, inclusive. Preciso de uma recalchutada. A gente tem que se cuidar, porque Deus, Ele fez tudo belo. Deus gosta de beleza. A gente tem que se cuidar mesmo. Tem que andar bonita, tem que andar arrumada, sabe? Tem que andar bela, cheirosa, tem mesmo que andar. Só que se a gente não vigiar com que aquilo que tem influenciado a nossa vida, se você não tiver de fato na vida com Jesus, você não vai ter a sua identidade, você vai ver coisas de fora e você não vai entender seu valor. Aí o que acontece? Muito comum, talvez assim, mais solteiras que eu vejo, mas tipo assim, aí se relaciona com qualquer pessoa. É uma menina que sabe que foi criada na igreja, é preciosa, né? Como a gente tem falado aqui. E aí não sabe quem é, não sabe o valor que tem, se envolve com alguém que dá uma migalha. Daí se perde. Aí a outra vai, foto, barriga de fora, bumbum de fora, peito de fora, porque acha que o valor que ela tem está no corpo. Deixa eu te falar uma coisa, eu era assim. Eu nem ia falar isso, mas eu lembrei disso agora. Antes de me converter, eu passei por muita coisa na minha vida, assim, na minha história, né? Eu me converti com 17 anos. Mas com 15 anos, se você me encontrasse, eu falava de 10 palavras, 11 palavrões. Eu andava com um decote que vinha no umbigo. E porque eu achava que era a aparência, o meu corpo, que era isso que tinha valor. Porque eu, Raquel, quem eu era, não tinha valor. Eu não via valor em mim e não achava que eu tinha de fato valor. Eu não tinha um relacionamento com Jesus também na época. Quando eu me converti e eu entendi o amor de Jesus, entendi o que Ele fez, o sacrifício que Ele fez por mim, eu entendi o quão valiosa eu era. E aí, naquele momento, tudo mudou. Mudou a minha fala, mudou a minha vestimenta, mudou tudo. Porque foi de dentro para fora, foi uma ação do Senhor. E ainda é, porque a Bíblia fala que a nossa vida é como a luz da aurora, né? Vai brilhando até um dia ser perfeito. É uma constante. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, vocês que são jovens, estão aqui, solteiras, o valor que você tem não é no teu corpo, não é aquilo que você poderia oferecer de prazer para alguém. O teu valor está dentro de você. É quem você é. Se você ficar postando foto do seu corpo, às vezes até algumas mais velhas, assim, às vezes até casada, pose sensual, carão, isso não convém a quem é uma mulher cristã. Isso demonstra que ou você está com uma baixa autoestima ou com uma autoestima elevada demais. Tem alguma coisa desordenada. Mas o nosso valor não está no nosso corpo. Se você tem um corpão malhado ou não, você pode ter o corpo mais sarado do mundo. O seu corpo não é para ser mostrado. Não é a roupa, não é a marca, não é como você anda, como você se veste, que tem valor. O teu valor está naquilo que você carrega. O teu valor está em Jesus dentro de você. Então não baixe o seu padrão, sabe? Não baixe. Não cabe a uma mulher cristã ter posturas de uma mulher não cristã. É tempo da gente acabar com aparência.
e deixar Deus tratar dentro, e a gente entender que o valor que nós temos está dentro de nós, em quem nós somos. E Deus vai usar você com aquilo que Ele derramou sobre você. E é na oração, é no jejum, é na leitura bíblica, é na sua vivência com Jesus, em que, aos poucos, você vai vendo como Deus vai trabalhar na sua vida, enquanto Ele vai derramar a sua vida, da sua vida para outras pessoas, vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas, em que você não vai ter que gastar mais tempo olhando para a vida do seu irmão, porque você vai estar muito ocupado fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer, sabe? Então, eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria pedir para que você agora, queria te convidar agora, você fechar os seus olhos. Todo mundo fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. E eu queria que você, no seu particular com Jesus aí, ou abrisse o teu coração. E se há algo que você sabe que tem vivido em aparência, que não tem sido real mesmo na sua vida, que você até gostaria que fosse, mas ainda não é. Se tem pecado escondido em que você não consegue confessar, se você tem vivido uma mentira, se você não consegue ainda encontrar e descobrir o seu valor, e você tem se comparado e tem vivido um ciclo de comparação que acaba te levando a uma tristeza, depressão, baixa autoestima. Eu queria que você orasse e colocasse diante de Deus, que teu momento com Deus agora. Esse é o momento de você deixar cair a aparência. Chega de viver de aparência, viva de verdade a vida com Jesus. Deixa o Espírito Santo tratar você de dentro para fora. Se Ele tratar você dentro, se você permitir que Ele trate, cure você por dentro, te liberte desse pecado, você vai dar fruto. Esse fruto abençoa outras pessoas. As suas folhas vão servir de remédio, a sua sombra vai servir de descanso, como diz a palavra. Que a sua fonte venha de Jesus, que os seus nutrientes sejam buscados em Jesus e não em outros lugares. Que você não seja alimentado por influência, que você não seja alimentado por outras pessoas com padrões diferentes do nosso. Que você não seja alimentada por internet, mas que você tenha a sua vida de fato saciada, porque só quem pode saciar o seu coração e preencher a sua vida é Jesus. Então chega de viver uma sequidão, chega de viver uma vida mais ou menos, uma vida aparente, uma vida que não tem valor para Jesus, porque o que importa para Jesus é uma vida de intimidade, no seu interior, no seu secreto com Ele. O que vai vir depois é uma consequência.
nessa noite eu te peço, Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo sonde, conheça cada coração aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor venha de encontro a cada mulher aqui, Jesus, e que nessa noite caia, Senhor, por terra toda a vida aparente, toda a vida de aparência, aquilo, Senhor, que é uma farsa, aquilo que não é, pode ser sustentado, Jesus. Que caia, Senhor, na nossa vida nessa noite. E que se inicie um tempo novo, um tempo de verdade, um tempo onde o Senhor vai fazer no nosso interior aquilo que o Senhor quer fazer no nosso interior, onde nós deixamos o Seu Espírito Santo agir dentro de nós, onde nós não vamos mais cultivar pecados, onde nós não vamos mais gastar tempo com aquilo que é corruptível, mas nós vamos gastar tempo com aquilo que nós precisamos gastar, que é contigo, que é com leitura bíblica, que é com jejum, para que a gente possa viver uma vida de verdade, uma vida que dá frutos, uma vida que abençoa o outro, onde nós não precisamos mentir, onde nós não precisamos esconder, onde nós podemos, Senhor, ser o que nós somos de verdade, onde nós nos amamos, onde nós nos perdoamos. Jesus, vá na casa, Senhor, de cada mulher aqui. Restaura relacionamentos, Jesus. Restaura o casamento, Senhor. Restaura a comunicação. Se existem casamentos fragilizados, quebrados, vivendo de aparência, eu te peço que o Senhor, nessa hora, Senhor, converta o coração do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. Que essas famílias se fortaleçam e vivam de verdade, tenham um testemunho. Porque famílias fortes geram igrejas fortes, uma sociedade forte, Jesus. Que sejamos verdadeiros, Senhor, famílias verdadeiras, que temam ao Senhor em primeiro lugar. Que sejam mulheres aqui que temam o Senhor em primeiro lugar, que encontrem no Senhor o seu valor. Que não troquem a tua presença, Senhor, por qualquer coisa ou qualquer pessoa. Que prezem, Senhor, pelo relacionamento que tem contigo. Que tenham esse relacionamento como o mais precioso, que nós encontramos o nosso tesouro, que é o Senhor. Jesus, guarda, Senhor, as jovens, guarda, Senhor, as que estão solteiras, guarda as mães, para que elas possam se encontrar em Ti, sabedoria para gastar a sua vida na sua juventude, para poder encontrar aquele com quem elas vão dividir o seu futuro, que elas possam encontrá-lo, Senhor, no Teu altar, homens também que temam o Senhor, que as mães possam encontrar em Ti sabedoria, Senhor, para instruir os filhos no Teu caminho, não com uma influência, Senhor, de fora, mas influência bíblica, e que ela se torne influência nos seus lares, como mulheres piedosas, Senhor, mulheres que Te amam. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor levante aqui mulheres que amem ao Senhor verdadeiramente, que prezem por um relacionamento profundo contigo, que valorizem aquilo que o Senhor valoriza. Em nome de Jesus, que a gente gaste mais tempo contigo e menos tempo de internet, menos tempo, Senhor, com série, menos tempo com aquilo que não nos agrega, que não nos faz crescer. Nos perdoa, Senhor. Nós lamentamos por todo o tempo perdido, por todo o tempo investido naquilo que é perecível e não é eterno, Jesus. Perdão, Senhor, porque trocamos muitas vezes a Tua presença, Senhor, por nada, por preguiça. Perdão, Jesus, porque não valorizamos a Tua presença, porque muitas vezes, Senhor, lidamos com ela como de qualquer coisa. Não entendemos que o Senhor está conosco, não temos a real consciência da Tua presença em todos os lugares e momentos da nossa vida. Perdão, Jesus, que isso mude a partir de hoje, que a Tua presença seja real na nossa casa, que ela seja real na nossa vida, que ela seja real no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, que a gente dê o fruto, que a gente brilhe a Tua luz, que a nossa vida seja de verdade, que possam ver a Tua luz brilhar em nós. Chega, Senhor, de ver a aparência, chega, Jesus, de fingir que nós somos algo que não somos. Somos pecadores, precisamos de Ti, Jesus. Age no nosso coração, age na nossa vida, Senhor. Age no nosso interior.
Em nome de Jesus, arranca, Senhor, todo pecado no nosso coração, todo sentimento, Senhor, de mágoa, de rancor, de angústia do nosso coração. Que o nosso coração seja limpo nessa noite. Em nome de Jesus, que a Tua água, Senhor, venha fluir através de nossas vidas, que através de nós, Senhor, outras pessoas sejam abençoadas também. Em nome de Jesus, Senhor, o que eu te peço, te agradecendo, Senhor, porque eu sei que o Senhor ainda faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, e que nisso o Senhor é o maior interessado, o Senhor é o maior interessado em nós. Obrigada, Jesus.